Fala pessoal, tudo bem com vocês? Amigos, familiares, irmãos, irmãs, espero que estejam todos bem. Faz tempo que eu não passo por aqui, mas isso não quer dizer que a gente parou de meditar na palavra, né? E essa semana foi uma semana meio conturbada em diversos aspectos, né? E isso daí me deixou refletindo sobre que talvez, não que as coisas que acontecem não são permissão de Deus, né? Tudo a gente acredita que tudo que acontece é permitido, porque faz parte de um plano do Criador. Mas isso não quer dizer que algumas coisas não possam nos entristecer como seres humanos, né? E estava pensando que às vezes a gente precisa voltar para o básico, né? E eu estava refletindo sobre isso hoje cedo, né? E eu lembrei de uma passagem aqui, ela está em Mateus 22. Se vocês me permitem, eu gostaria de compartilhar com vocês. Fala Mateus 22, a partir do verso 34. O título diz: O maior dos mandamentos. Assim, assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se em conselho. E um deles, juiz perito na lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Asseverou-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. São 4, 5 versos aqui, mas dá pra gente ter uma conversa, uma reflexão muito profunda, porquanto não é que eu já ouvi pessoas falar assim, com todo respeito, claro, que Jesus mudou os mandamentos, que Jesus anulou a lei, que Jesus aboliu. São algumas interpretações, né, que as pessoas falam, mas aqui ele não fala isso, né? Tá? Se você refletir à luz das palavras mesmo, ele fala: a estes dois mandamentos estão sujeitos, ou seja, estão abaixo, né? Sujeitos, tipo, esses dois estão sobre esses, a lei e os profetas, né? O que quer dizer isso? Ele não anulou nada. Ele, de certa maneira, como um bom mestre, né, apesar de ter vindo em forma de ser humano, ele tinha uma sabedoria divina. Porque ele acabou resumindo as duas tábuas, as tábuas dos 10 mandamentos, eles eram primeira e segunda tábua. Ele acabou resumindo as duas tábuas em dois. Por quê? Eu não vou entrar no mérito da amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não vou entrar nessa linha hoje. Mas o que eu queria conversar com vocês era sobre o segundo semelhante a este: amará teu próximo como a ti mesmo. Isso nada mais é do que um resumo, né? Qual é a segunda tábua dos 10 mandamentos? Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não adulterarás. Se você colocar isso em questão, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você iria. Eu sei que tem pessoas que cometem esse tipo de atitude, o que é muito triste, né? Eu acho que a pessoa que chega num limite desse, ela realmente pediu por socorro e por algum motivo as pessoas que estavam ao redor dela não a escutaram, não puderam enxergar, mas normalmente a pessoa não vai intentar contra a própria vida. Normalmente a pessoa não vai roubar a si própria. Normalmente a pessoa não vai dizer falso testemunho contra ela mesma. Está entendendo o que é amar o próximo como a ti mesmo?
É você praticar as coisas que você, para os outros, o que você quer para você, ou o que você não faria para você. Isso é o que eu falo de. Estava refletindo sobre voltar ao princípio, de volta ao básico. O que é o básico? Gente, somos todos irmãos, somos todos seres humanos. Sem entrar em discussão sobre viés políticos, sobre esporte, sobre qual tipo de igreja se frequenta, somos todos pessoas, seres humanos. Então, isso é o básico, né? Agora, quando a gente vê por aí pessoas comemorando quando outras sofrem ou quando se dão mal, ah, mas fulano mereceu, fulano, ciclano fez isso, ciclano fez aquilo. Cara, com todo respeito, com toda a humildade, quem sou eu para dar algum conselho para alguém, né? Eu não tenho cargo político, eu não tenho cargo religioso em igreja nenhum. Eu sou só um irmão, só uma ovelha falando para outras ovelhas, de ovelha para ovelha, de irmão para irmão. Não é sobre você querer fazer a sua própria justiça. A lei existe, a legislação jurídica, e isso coloca ordem na sociedade. Sim, precisa disso, né? Porque nem todos têm luz e esclarecimento sobre um convívio em paz e harmonia e respeito, né, da grande diversidade que a gente tem hoje. Mas comemorar quando pessoas sofrem, quando pessoas morrem, quando pessoas. Não é isso. Não é isso que a gente aprendeu das Escrituras, não é isso que Jesus nos ensinou. Então eu acho que precisamos voltar ao básico, principalmente a comunidade cristã, porquanto eu vejo uma divisão enorme, né? Desde coisas banais, como uma simples saudação, né? A gente tem uma diversidade de igrejas cristãs e você vê saudações diferentes. Tudo bem, isso é saudável, é permitido, né? Agora, eu já vi uma pessoa transmitir uma saudação, não vem aqui o caso falar qual é a saudação para que ninguém se identifique com a igreja, mas uma pessoa de uma determinada igreja saudar uma outra pessoa e essa pessoa vira e responde com: ah, essa não é a saudação correta, a saudação é essa. A palavra está escrito: quem não é contra vós é por vós. Se ele está te saudando em nome de Deus, em nome de Cristo, e ele está te oferecendo uma palavra de paz, como que ele pode falar de Deus e depois ser contra você? Como que ele pode falar de Cristo e a saudação que ele te dá não ser de Cristo? Irmãos, vivemos tempos em que precisamos voltar ao básico. Amar o próximo como a ti mesmo. Há igrejas que falam que seguem a linha de Paulo. Há igrejas que falam que seguem a linha de Pedro. Há igrejas que seguem, irmãos, Paulo e Pedro. Eles eram apóstolos que seguiam quem? Cristo. Se eles seguiam a Cristo, somos todos discípulos de quem? Entende? O ponto central da questão é tempo de união, é tempo de apoio, é tempo de expandirmos a nossa fraternidade, o nosso amor, a nossa caridade que é o dom perfeito. Então eu gostaria de compartilhar essa palavra com vocês. Não é nada demais, não tem nada de indireta, não tem nada de direta, é simplesmente precisamos todos, inclusive eu, porque ai daquele que acha que tem alguma coisa, ai daquele que se diz merecedor ou que se
intitula sábio aos seus próprios olhos. Esse aí já está perdido. Então a gente precisa sim aprender, a gente precisa sim refletir e reforçar o básico, que é a humanidade, é o amor ao próximo, é o perdão, é a ajuda. Pensa nisso, dá uma olhada ao teu redor, os teus irmãos, quer seja de sangue, quer seja em Cristo, sejam pessoas que por algum motivo não são cristãs ou pertencem a outra denominação, elas são seres humanos. Todos somos seres humanos, então todos devemos ter respeito, devemos ter uma paciência e um amor. Ah, e aqueles que praticam o mal, eles merecem respeito? Eles serão julgados perante a legislação, o jurídico. Mas não seja você que vai ficar querendo torcer para que essas pessoas se deem mal ou para que elas sofram algum tipo de dano. Porque também está escrito na palavra. Essa daí é dura, nem mais está escrito. E seremos medidos conforme a nossa medida. Então, se você for tolerante, você vai receber tolerância. Se você não for tolerante, o Senhor será que vai ser tolerante com você? Tem uma parábola que fala isso, né? A parábola do servo que não perdoou. Não vou ler aqui, mas depois eu vou indicar aqui para vocês aqui embaixo no vídeo, para quem quiser ler. Tinha um servo que devia um certo dinheiro ao rei, e o rei pegou ele, e ele pediu muita misericórdia. Ele falou para o rei, não, se você me deixar, me dá mais um tempo que eu vou te pagar. E para o rei não precisava de dinheiro, porque o rei já tinha tudo. E o rei falou, tá bom, então você junta o dinheiro e você me paga. Aí ele saindo do palácio do rei, ele foi e encontrou outra pessoa que devia para ele. O que ele fez? Ele deveria ter tido a mesma atitude que o rei. Ele pegou, colocou a pessoa na parede e falou assim, se você não me pagar agora, eu vou te colocar na prisão. E aí ele pegou e meteu aquela pessoa na prisão por dívida. Logo o rei ficou sabendo disso. E o rei falou assim, você me pede perdão, só que você não faz isso com o teu próximo? Isso é uma parábola, está escrito. Ou seja, o que a gente fizer será retribuído para a gente na mesma medida. Isso daí te deixa em paz ou te deixa aflito? É isso, irmão. A mensagem de hoje é essa. Amemos o próximo como a nós mesmos. Fiquem na paz.